Como vocês estão? Boa noite. Deixa eu abaixar a música. Sim, começamos agora. Começamos agora a nossa semana do Voo da Liberdade. E essa semana eu estou confiante que será uma semana muito interessante. Boa noite, Mônica. Seja bem-vinda. E nós começamos uma semana inspirada com esse tema tão importante que é do Voo de Sofia, uma experiência de liberdade. Então eu queria pedir para vocês clicarem nesse aviãozinho de papel que tem aqui do lado direito embaixo e vocês clicarem e convidarem alguém para entrar na live conosco, para estar com a gente nesse voo de liberdade. O tema da nossa página é uma experiência de liberdade. E o que todos nós buscamos é estarmos livres, sermos livres. E hoje nós vamos falar sobre liberdade, sobre essa palavra tão forte que nos atiça, que nos aguça os sentidos. Então, por isso que eu vou pedir para vocês clicarem nesse aviãozinho e convidarem alguém que vocês pensam que gostariam de estar conosco. Seja um amigo, seja um parceiro de trabalho, uma pessoa da sua família ou seu filho. Quem você acha que gostaria de estar conosco? E essa semana nós teremos duas pessoas convidadas. Eu convidei uma astróloga para estar conosco amanhã, se chama Andresa Macedo. É uma astróloga, ela fez o meu mapa e eu gostei demais. E na quinta-feira nós teremos uma outra convidada, Eliane. Ela é uma psicóloga clínica e ela trabalha com arte, mindful art. Então ela tem um trabalho muito lindo. Eu fui conhecer a clínica dela aqui em São Paulo e são pessoas muito bonitas que vão acrescentar muito nesse voo, nessa semana do voo de liberdade. E hoje eu já queria começar com uma frase para colocar a cabecinha para funcionar. O que ocupa sua mente determina o seu destino. O que vocês acham sobre isso? Pensa na mente de vocês. O que vocês acham? O que ocupa a mente determina o destino. Então, o que ocupa a nossa mente? O que a gente pensa durante o dia? São medos, são tensões, são angústias, é raiva, é ansiedade, e aquilo me deixa o quê? Preso em situações que eu não consigo me libertar. A liberdade ela esbarra nesse caminho aí e que muitas vezes a gente não consegue sair. Nós estamos com jaulas abertas e presos. E aí eu te pergunto, eu te coloco várias questões. Você acha que essas limitações que te impedem de ser livre são limitações da sociedade, são limitações do seu contexto familiar, são regulamentações externas, é o seu trabalho, é os seus amigos? O que te impede de ser livre? O que você acha? Pare e reflete. A nossa live de hoje, principalmente a nossa live de hoje e na sequência as outras, são lives reflexivas. Porque não adianta hoje, nós sofremos uma enxurrada de informações. O que mais nós temos hoje é commodity, é informação. E o trabalho realmente, propriamente dito, de trabalhar com quem nós somos, com o melhoramento das nossas vidas, o que nós realmente queremos para as nossas vidas. E esse trabalho árduo de pegar, vamos imaginar, me veio uma cena aqui bem de Minas Gerais, de pegar o touro à unha e falar assim, não, agora eu vou te pegar. Por que a minha vida não tá dando certo? Por que eu me sinto travada, eu me sinto presa, eu quero muito conquistar alguma coisa e eu me sinto amarrado, como se eu tivesse com uma camisa de forças e uma camisa de forças. E hoje
eu tenho como objetivo, hoje não, essa semana, até a próxima semana, e nós vamos falar sobre o quê? Sobre como nos libertar de várias formas, de vários modos. E o primeiro eu queria te lançar esse questionamento. Você acha que essa prisão é o externo, é o seu trabalho, é o seu casamento, é o seu relacionamento, são os seus filhos, são a sua família, é a sociedade, é o contexto que você vive? O que você acha? O que te prende? Isso é uma questão muito forte, que a partir daí nós vamos caminhar, nós vamos dar um passo a passo. E na sequência, eu coloquei assim, que nós somos escravos das nossas estruturas internas. Quem acompanha o Voo de Sofia há algum tempo já me escutou muito falar sobre crenças. E eu já vou dar um spoiler. Semana que vem nós vamos ter uma masterclass do Voo de Sofia. Eu vou explicar exatamente o que é o Voo de Sofia. Porque eu tenho recebido questionamentos que eu não fico falando muito do voo, mas eu vou explicar exatamente o que é o Voo de Sofia. Explicar o que é o voo e como a gente pode viver essa experiência de liberdade dentro das nossas próprias vidas. E eu coloco aqui que nós somos tão escravos da nossa própria estrutura interna quanto das estruturas externas. Então a gente pensa assim, poxa, eu não sou livre porque eu vivo em um relacionamento ruim. Poxa, eu não sou livre porque eu vivo em um trabalho que eu não gosto. Eu não posso ser livre por quê? Porque eu tenho filhos. Não. A gente pode muito bem ser livre de acordo com o que a gente alimenta internamente. E muitas vezes essas crenças que a gente adquiriu traz de pessoas queridas, de pessoas que têm uma autoridade emocional sobre nós. Essas pessoas nos tolhem e nós aceitamos isso. Então essas pessoas ditaram normas, ditaram caminhos, ditaram regras quando nós éramos crianças. E eu, esse final de semana, estava vendo uma pessoa falar, estava escutando um trader falar. E ele falou assim, que nós sofremos incestos infantis. São violências emocionais e que atrapalham muito. Então, eu estava escutando esse trader, ele trabalha com o mercado financeiro. E ele falou assim, poxa, essas crenças me tolheram e me impediram de conquistar um lugar de destaque, de sucesso, de uma expansão financeira muito grande. Por quê? Porque eu acreditei que eu não era capaz. E essa liberdade que ele tanto buscava na parte financeira, no mercado financeiro, ele era... Sim, Mônica, eu tenho pensado muito sobre que tipo de intimidade tenho comigo mesma. Sim. E essas crenças limitantes que este homem sofreu, que impediu de ganhar, de conquistar um sucesso financeiro logo no início da sua carreira, foi por quê? Porque ele ouviu que ele não era capaz, que ele não podia, que ele não merecia, que não era justo ele ter muito e outros pouco. E vocês podem perceber que dentro de uma mesma família, algumas pessoas são mais prósperas que outras. Por quê? Porque essas mesmas pessoas, cada uma alimentou de uma certa forma. Então, as suas fragilidades, os seus medos. E aí, o que aconteceu? Essas pessoas, elas aceitaram aquelas imposições e se limitaram. Elas se deixaram intimidar pela informação daquelas pessoas queridas.
E isso faz com que a gente se limite, se prenda, se bloqueie. E existe o quê? Vou mais além. Essas crenças que eu coloquei, que nós somos escravos dessas crenças. E essas limitações, elas fazem com que a gente se bloqueie. Pare agora. Pare e pense. Até que ponto você acha que você pode ir? Até que ponto, quando a gente fala de voo, de voar, de ser livre, a gente tem que parar e pensar o que isso significa na minha vida. O que é ser livre? Porque para mim a liberdade é de uma forma, para você que está me escutando é outra, para outra pessoa que nós formos conversar, a liberdade representa outra coisa. E hoje eu peguei uma fala muito pontual. Porque a liberdade ela tem que ser vista de uma forma que a gente não ache que isso é uma crendice. Então eu fui o quê? Eu fui numa fonte. Eu fui em Jung, o pai da psicanálise. Foi um médico que estudou a mente humana junto com Freud. E eles descobriram os caminhos e os mecanismos de boicote, de defesa, de liberação, de expansão, de conhecimento da mente humana. Porque muitas vezes a gente escuta as coisas e tem medo de mergulhar nesse conhecimento e dizer assim, poxa, eu acho que eu não posso, porque eu acho que isso é invenção das pessoas. As próprias crenças religiosas, elas nos impedem de voar, sabe? Isso é muito delicado falar, mas a gente tem que prestar atenção que inúmeras vezes essa limitação, ela é colocada, nós escutamos a informação e na hora que nós precisamos realmente nos posicionar na vida para que a nossa vida mude, eu tenho certeza que cada um de vocês que que está escutando essa live, que vai ouvir a live depois, que vai parar e questionar, você vai pensar assim, poxa, será que eu sou 100% feliz na minha vida? Será que não tem nenhuma área que eu me sinto tolhido, amarrado, angustiado, infeliz? Para e pensa. E aí Jung diz assim, que o mundo consciente é uma pequena parcela da nossa totalidade, que nós não vivemos a nossa realidade, a gente vive em um mundo que muitas vezes a gente nem conhece. Nós não vivemos na realidade das nossas vidas, de quem nós somos, do nosso anseio de expressar essa liberdade. Vão escutando para vocês verem até onde a gente vai chegar hoje. É lindo, é maravilhoso. O consciente é uma pequena parcela da nossa totalidade. Sem autoconhecimento, sem nos conhecermos, vivemos enxergando somente uma parte. Vocês já pararam para pensar que às vezes a gente olha por um caminho e fala assim, poxa, mas eu não consigo enxergar além disso, eu queria tanto enxergar, eu queria tanto ver além do que eu estou vendo. E aí, diz assim, que vivemos enxergando somente uma parte, o restante é submerso. E aí que vem o que? A angústia e aquela vontade de expressar os nossos sentimentos, aquela vontade de expressar quem nós somos, e aí nós ficamos o quê? Presos. Nós não somos livres. E essa liberdade, ela faz com que a gente fique cego. Quantas vezes a gente olha uma pessoa na rua, um cego caminhando, a gente fala assim, nossa gente, que angústia. Ele não consegue enxergar, ele precisa de uma bengala, ele precisa de um condutor. Para e pensa, coloque-se nessa situação de cego na vida. Você querer enxergar além daquilo que você é capaz. E aí você pensa,
Será que eu não estou sendo cego em certas situações? Ou será que eu não quero enxergar o que eu estou vendo? Tem isso também. E que muitas vezes a gente prefere não enxergar, não ver aquilo que está na nossa frente. Por quê? Porque envolve o que? Uma decisão. A gente tomar uma decisão na vida. Uma decisão do quê? De mudar. De sair daquele fator inconsciente de que nós não queremos enxergar e começarmos a enxergar o quê? Uma outra realidade. Eu sempre bato numa tecla de relacionamentos, porque relacionamentos é o tendão de Aquiles, é aquele machucadinho no nosso corpo. Nós não vivemos sozinhos, nós nos relacionamos o tempo inteiro, seja fisicamente, seja com filhos, seja com marido, com namorado, com amigos, com parentes. Nós nos relacionamos, os relacionamentos, eles fazem parte integrante das nossas vidas. E hoje nós temos um relacionamento virtual também, que muitas vezes ele se torna um relacionamento íntimo. Nós nos relacionamos e as pessoas sabem muito mais das nossas vidas que muitas pessoas que vivem conosco. E aí, eu gosto sempre de tocar nessa ferida sobre relacionamentos. Será que muitas vezes a gente não quer ser preso a alguém? Será que nós não queremos o quê? Nos continuar numa situação, por quê? Porque não envolve uma decisão. Eu atendo pessoas, eu converso com os meus amigos, vejo meus parentes, eles vivem situações doloridas, sofridas. E aí o que acontece? Não solta. Porque existe o que? Um personagem que eu decidi que eu preciso viver. E se eu não viver mais esse personagem, como é que eu vou assumir isso na frente das pessoas, na frente da sociedade? Eu sei o quanto é difícil a gente enfrentar as pessoas, porque eu já fiz isso várias vezes. Então, o que eu falo com vocês não é uma coisa aleatória, eu vivi. E toda a minha fala tem carregada de uma veracidade, de uma passagem da minha vida. Eu já fui casada 2 vezes, tenho filhos, tenho mãe, tenho irmãos, tenho primos, tenho parentes. Isso tudo o que envolve, quando a gente decide alguma coisa, a gente realmente precisa estar consciente para enfrentar, não os outros, mas a coragem que a gente tem de enfrentar. Esse é o maior desafio, é a gente enxergar que nós podemos, independente do apoio ou não dos outros. Isso é fato. E aí tem, como nós estamos seguindo hoje a linha de Jung. Jung foi um médico que seguiu o pai da psicanálise moderna. Freud foi o pai da psicanálise e Jung é o pai da psicanálise moderna. Até você se tornar consciente, presta bastante atenção nisso, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Eu vou ler essa frase de novo. Até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Então, até o momento que a gente não desperta para quem nós somos, Sim, Mônica. E a maior libertação do ser humano é quando ele começa a se perceber consciente. Eu fiz um livro, eu até deixei ele aqui do lado, eu acho que hoje não vai dar para falar dele. A Excelência da Consciência. É um livro que não é para ler uma vez, é para ler de tempos em tempos. Sabe por quê? Porque o nosso estado de consciência, ele tem dimensões. Hoje
Eu posso falar assim, poxa, hoje eu estou consciente de alguma coisa. Amanhã eu vou estar consciente de outra coisa. E é sempre importante a gente se colocar em um movimento